Conservadorismo brasileiro ou a virtude da imprudência? Agora, o que a gente estava falando dos woke, qual que é o problema que eu acho? Chatos. Problema, chatos. além de serem chatos, é que estão com muito poder. Por exemplo, quem tá vendo a gente aí, se você trabalha no corporativo, em empresa, toda empresa hoje tem o treinamento de diversidade e inclusão. Já tem pesquisas, aliás, saiu uma da Rutgers University com o Instituto, agora no final, faz 2 finais de semana, mostrando que o treinamento, esse DEI, que é diversidade, equidade e inclusão, aumenta o acirramento de conflitos raciais. Com certeza. Ele acirra conflitos raciais. Sai o negócio mostrando. Toda empresa faz isso e obriga as pessoas a seguirem. Judiciário. Judiciário está tendo esse tipo de treinamento, está tendo esse tipo de visão. Não sei se vocês conhecem o meu processo que eu fui condenada, que eu estou tentando entrar pro... Eu vou conseguir, eu vou entrar pro Guinness de condenação mais idiota da história da humanidade. Vou conseguir. Ai, Deus eu queira. vou conseguir. Deus. Nossa, não, esse processo eu vou Você até merece. o Tribunal Você merece. Penal Internacional, se precisar, tá no STF agora. Eu fui condenada porque estavam fazendo um ataque contra mim e eu falei pro pessoal, responda aos homens, olá, caro, tudo bem, parará, parará, parará. E para as mulheres, olá, cara, tudo bem, parará, parará, parará. Uma das olá, cara era uma mulher trans. Como é que eu ia saber pela foto? Que nem fui eu, mas enfim, como é que ia saber pela foto que a mulher era trans? Desse olá, cara, ela disse que eu chamei ela de um cara e que isso ameaça a existência dela e me condenaram por transfobia, que é um crime que nem existe. Nossa. Ave Maria. Nossa Senhora. Então, E assim, esse pesadelo está aumentando cada dia mais. Então é importante ser à frente, porque está aumentando cada dia mais. Não, assim, Não é só esse com é o você que está meu acontecendo. caso que eu tô Está acontecendo falando. com muita gente e vai acontecer mais. e eu recebo dos anônimos. Dos anônimos. Porque eu ainda tenho um microfone para vir aqui e falar, ó, isso aqui é um absurdo. E a pessoa que não tem? Muitos casos. Professor universitário é todo dia que chega para mim. Barbaridade. Uma professora universitária, amiga minha, feminista, 30 anos de professora universitária, coordena grupo de pesquisa, é uma intelectual mesmo há 30 anos, foi ter um seminário, não, de que não sei o que, as pessoas que menstruam, ela falou, desculpa, eu sou mulher, eu não sou pessoa que menstrua, até porque eu não menstruo mais. Então, mistura isso aí. Assim, Outra mulher mistura. até pichar a casa dela com transfóbica ela teve que andar com segurança, tá com 45 processos. A autora do Harry Potter, né? Teve o mesmo problema, né? Mas aqui a justiça tá levando a sério, esse que é o problema. Aqui a justiça, a lacração entrou na justiça. Como é que tem... Tá na base do judiciário todo. Tá na base. Não, no Supremo da base. Eu acho que no Supremo menos que Menos na base. sabia? Na base Porque tá mais. na base, como o Supremo tá todo mundo de olho. Exato. São 11, tá todo mundo de olho. E todo mundo que tá lá é poderoso, tem voz. Então tudo que acontece ali você fica sabendo. Agora, quando você vai para os pequenos, esse caso que eu falei comigo é de Cotia. Você vai pegar outros casos que as pessoas te trazem, decisões, por exemplo, na justiça trabalhista, o que tem de gente tomando depois cível de homofobia porque demitiu alguém que era homossexual, um monte. E assim, já vi cara falando, gente, eu tô sendo processado, eu nem sabia se o cara era homossexual ou não, porque ele trabalhou só 2 meses lá, ninguém nem conhecia o cara direito, eu não pergunto isso na ficha. Aí demitiu porque o cara roubou um negócio, toma homofobia. E a justiça leva a sério. E também houve uma mudança, eu não sei como é que ficou para vocês, para humorista, o Danilo fala isso, que houve uma mudança grande, que ele foi fazer uma pesquisa. Quantos processos tem o Ari Toledo? Quantos processos tem o Chico Anísio? 0. Porque, com o jornalismo eu vivi isso. Durante 25 anos da minha carreira, todo mundo tentava dar processo. Os políticos sempre tentaram. Os juízes não deixavam abrir, davam por inépcia da denúncia. Eu nunca tinha ido responder um processo até 2017. Eu comecei em 1996. Nunca tinha ido responder. Tinha uma barreira. Não, e assim, não tinha razão. O processo que eu respondi, eu ganhei. E o cara tomou um pito do juiz. Mas eu gastei mais de 50 mil reais para me defender e limpar meu nome. Então, Então, nesse específico, então o que aconteceu? O judiciário começou a aceitar a ideia de que ele tem de julgar a opinião.
E não tô falando do Supremo. Eu tô falando do tudo. E quando passou essa barreira, eu acho que na pandemia passou um pouco, sabia? Porque antes da pandemia, para esses casos de tribunal de pequenas causas, você tinha de ir pessoalmente. Então o juiz falava, não, peraí, eu vou ter que aceitar o caso, eu aceitando, essa pessoa vai ter que viajar de Brasília para cá pelo menos 3 vezes e não sei o quê, vamos ver se é para tanto. Como a pandemia passou a ser virtual, muda a decisão, aceita tudo e a gente resolve aqui. Só que aí a gente tem que pagar advogado. Então, assim, para jornalista virou um inferno, porque você aceita a denúncia de tudo. Tem jornalista denunciado por coisa que nem foi ele que falou. Processa falando que foi ele, mas errou. É outro cara que tem nome parecido, que foi outro. Ele tem que gastar pra se defender. E aí ele tem que gastar para se defender de qualquer jeito. Humorista também. Isso é o que eu acho que tá pegando. Porque se fosse só um blá, 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 não interferiria na vida das pessoas. Dentro de empresa, por exemplo. Se uma pessoa tiver para ter uma promoção numa empresa, você catar um tweet dela, der um print e começar a circular em grupo distorcendo, dizendo que é racista, que é machista, que não sei o quê, você pega o lugar dela. Esse que é o problema. Virou um carreirismo sem precedentes, né? Então tem isso também. No meio artístico, acho que grande parte disso chama simplesmente carreirismo. Então as pessoas usam isso como forma de sociabilização, primeiro, depois como forma de perseguir os outros, de ocupar os lugares e tem que ficar sempre lacrando ou falando o que se espera que se fale, né? Então é uma falta de sinceridade geral, é todo mundo um artificialismo que eu nunca vi tão grande de artificialismo, né? Então, uma coisa é você tentar não ofender as pessoas. Eu acho que é muito ruim realmente se você... Tem muita gente na internet que fica querendo ofender, fica querendo falar de minoria. Isso é lamentável, realmente. Mas o problema é, se você pega qualquer coisa para perseguir alguém, né, uma hora o debate público fica completamente contaminado pela insinceridade, pelo artificialismo, né? Então... E o problema da ideologia woke é que ela premia quem está ofendido. Então, se você se ofender, você vai ganhar mais brindes, né? Vai ganhar mais prêmios, mais cargos, mais tudo. Então, as pessoas começam a se ofender, gostar de se ofender, começam a viciar em se ofender cada vez mais e começam a inventar categorias de ofensa, que antes não ofendia mulata, por exemplo, agora ofende. Quanto mais ofender, melhor, porque mais chance tem de te cancelar. E se você te cancelar, eu vou ganhar mais prêmios. Olha que crueldade. E a pessoa é identificada com o lado dela vítima. Ela não é mais identificada com o seu potencial transcendente, com nada. Você é identificado com o que você foi vítima. Então você foi vítima de bullying, você é aquilo. Então eles constroem toda a identidade da pessoa a partir daquilo. Essa é a técnica fascista, de converter pessoas. E aquilo, isso não é uma perversidade, gente. E gerou concurso de vítimas. Hoje em dia, ser gay já não vale mais muito, você tem que ser pelo menos trans. É um super trunfo Super trunfo, é tudo super não tem trunfo. essa carta, não, mas... Lugar de fala é super trunfo. Eu sei que teoricamente existe lugar de fala, mas como que é usado lugar de fala? Você não tem lugar de fala. Então é o quê? Super trunfo. A carteirada. Você sabe com quem está falando? No caso, antes era poder. Agora eu sou negro. Mulher e negra. Então eu sou mulher negra. E duplo super combo de opressões. Combo de opressões. Tricota. Sou mulher gay e ainda PCD. E é tricota. Aí você ganha todos os jogos. Então não é mais lugar de fala, é poder de honra, como a amiga minha chama. É tipo, é uma carteira, eu tenho poder de honra sobre você. É lugar de choro. Não é lugar de fala. Você percebe? Você reduz a pessoa ao que ela chora. Mas eu não falo lugar de fala nem de brincadeira, porque eu acho que lugar de fala é uma coisa tão imbecil. Tem gente que fala brincando, esse é meu lugar de fala, porque eu não sei o quê. Eu digo, não existe lugar de fala. O que existe experiência, existe conhecimento, existe experiência de vida, isso é importantíssimo. Isso é puro ouro para qualquer obra de arte, para um filme, para a escrita de um livro. Agora, lugar de fala, isso não existe. Olha só, na ópera, na época do nascimento da ópera, a ópera de Gluck, né? Você vê Orfeu e Eurídice, as mulheres fazem o papel das mulheres e dos homens. As mulheres com voz mais grossa fazem o papel dos homens. No teatro de Shakespeare, os homens fazem o papel dos homens e das mulheres. Por quê? Porque a arte é falar do outro. Até uma obra de Proust, por exemplo, que é autobiográfica,
ele transforma o eu numa alteridade. Então, de modo que qualquer um se identifica com aquilo. Então, por exemplo, eu vejo a obra de Proust, e a obra de Proust caberia perfeitamente no Nordeste do Brasil, numa cidade pequena do Nordeste. Entendeu? Aquela coisa pacata, uma igrejinha no meio e as conversas provincianas, aí tem um artista e tal, não sei o quê. Então, fazer arte é falar do outro. E as pessoas estão falando cada vez mais de si próprios. Então, todos os filmes têm que ser autobiográfico, tem que ser uma coisa que eu vivi, um sofrimento que eu vivi. E eu já vi tantos, assim, a pessoa chega para falar do filme como se fosse uma psicanálise, uma coisa de falar de si mesmo. E não tem quem aguente mais, ficou insuportável, né? Ficou insuportável. A gente, olha, por isso que eu tô gostando cada vez mais do cinema comercial do passado, porque era essa capacidade de fazer uma história que funcionasse com o público, né? E para isso ele tinha que explorar os arquétipos que são comuns a todos. Por exemplo, Família Addams. Família Addams, para mim, é um grande filme. Dependendo da hora que você me pegar, eu vou dizer que é o melhor filme da história da humanidade. Por quê? Porque é uma ideia que tem a primeira relação com a morte, que é uma coisa também muito própria, não só da cultura brasileira, mas da cultura latina, mexicana, espanhola, portuguesa, é uma coisa muito própria de todos nós, né? Então pega, mas por quê? Porque ele precisava de alguma coisa que funcionasse com todo mundo, né? Então isso se perdeu, as pessoas ficaram obcecadas em contar suas próprias vidas, contar seus próprios traumas, né? O cinema ficou insuportável. Chorão, bebê Principalmente o cinema brasileiro. E o cinema brasileiro, se você for ver, eles fizeram uma cota para o cinema brasileiro em 10% das salas. Só que antes Ainda Estou Aqui, que aparentemente mudou esse cálculo, mas o público só estava vendendo 5% dos ingressos. Porque por mais que as salas tivessem reservadas, o pessoal não ia para aquelas salas. Então, virou um problema sério de comunicação. As pessoas fazem filmes para ninguém. Tem muitos filmes do cinema brasileiro que não são vistos por ninguém. Custam milhões e não são exibidos, não são vistos. Ninguém sabe nem que existe. E o cara não bota nem no YouTube para eventualmente pegar alguém. Não, fica lá numa gaveta, né? Isso por quê? Porque as pessoas veem a cultura como assistencialismo. Eles veem a cultura como uma forma de... Então, a gente está falando do cineasta, mas isso vem também dos gestores, é uma visão geral da cultura. É um problema assim, os cineastas estão aceitando. Mas os gestores pensam igual, os gestores não têm retorno. Na Coreia, o gestor tem retorno. Se pega na Coreia, o gestor tem que dar retorno. É investimento. Se investir num filme, tem que dar retorno. Não retorno só financeiro, de público, ou seja... Mas vamos lá. O filme não é feito para ser visto por ninguém. Exato. O filme, a peça... Não tem nenhum sentido você fazer filme, peça, tem... Não é cultura, isso que é só... Mas olha, tudo... A punhetação só, né? Tudo virou lição de moral. Sabe o que mais me enche o saco disso tudo? A cartilha das palavras que você deve evitar. Porque primeiro a palavra que você deve evitar é um conceito de um delírio narcisista absurdo. Porque assim, o que vai incluir essa pessoa? É o estudo? É a família? É a igreja? Não, é o Enzo trocar todos por todes. Se o Enzo trocar todos por todes, o Enzo não vai mais falar criado mudo. Pronto! Acabou o racismo. E agora isso virou política, não só nas empresas, mas de Estado. Só que assim, o que eu mais gosto do justiceiro social é que cai a máscara, né? Eles são racistas pra um caramba. E eu aprendi, eu não enxergava isso. Eu fui enxergar quando eu morei em Angola. Que os angolanos iam me falando, porque a condescendência é mais racista do que o racismo. O que eles diziam, o cara que é racista mesmo que fala na sua cara, ele tá falando com você de igual para igual, porque ele acha que você aguenta. Esse que vem, coitadinho, porque não sei o quê, ele é mais racista ainda, porque ele te acha um incapaz. E aí, o Ministério da Saúde, olha o que o Ministério da Saúde fez essa semana não, dia 20 de novembro. O Ministério da Saúde perdeu em vacinas, nesses 2 anos, por vacina vencida, mais do que todo o período do governo Bolsonaro, você sabia? Não. Não vacinou para dengue e perdeu as vacinas, não vacinou para Covid, está processado pelo Ministério Público investigando. É um escândalo. Então, assim, este é um problema que o Ministério da Saúde tinha que resolver, correto? Claro. O que o Ministério da Saúde está fazendo? A cartilha das palavras que você deve evitar para ser antirracista. E aí eu vou pegar uma só, porque é uma picaretagem tão grande,
Eu fiz um questionamento, fiz uma coluna no Antagonista questionando por que está espalhando fake news racista, o Ministério. Por quê? Qual é a palavra que você deve evitar? Não sei se vocês já ouviram essa. Inhaca. Nhaca, não. Porque Inhaca vem do povo moçambicano Inhaca, que quando o colonizador português chegou, ele falava que a ilha de Inhaca era tudo fedido. E daí que vem isso. Então você reforça esse preconceito. Quem fala isso é racista num grau que eu tô quase fogo nos racistas pra essa gente. Por quê? Eles não conhecem Moçambique, eles querem que Moçambique se dane e eles acham que tudo que vem da África é sujo, é podre e é mal feito. Inhaca é uma elite local moçambicana que já era elite local no século XVI com a chegada dos portugueses e tão elite que sequer foi colonizado ali. Na época que os portugueses chegaram, Inhaca não era uma ilha, era uma península. E aí, aquilo, o mar invadiu, até os turistas chamam de Fosso do Diabo, aquilo virou uma ilha a 30 quilômetros. Inhaca era o sobrenome do soberano da ilha. E era tão soberano que no português falado em Moçambique, o Inhaca quer dizer líder supremo. Existe. Agora, de onde vem o Inhaca que nós falamos aqui? Que aí é a invisibilização dos povos originários. Estão apagando o tupi. Porque Inhaca vem de Iaqua, que derivou em Aca, que é de sovaco, cavaco, Inhaca. Quer dizer, por exemplo, cavaco é buraco fedido. Aca quer dizer mau cheiro, que vem de Iaqua, que é mau cheiro em tupi. E aí eu te pergunto, primeiro, o que o Ministério da Saúde tem que inventar essa fake news da etimologia falsa do Inhaca? E depois, cadê a Aniele Franco e a Sônia Guajajara? Se nem no Ministério da Saúde elas conseguem combater racismo, não é melhor fechar esses dois ministérios? Tá louco. Não, e assim, para que o Ministério tá perdendo vacina e tá fazendo essa cartilha, espalhando fake news? Cortina de fumaça, gente. Não sabe, Não, o woke sim, mas- é uma cortina de fumaça. Não, tô Mas falando é woke dinheiro da gente que tá indo nisso. Não, o woke é basicamente cortina de fumaça. É pra criar cortina de fumaça, falsas polêmicas, pra você não prestar atenção no essência, como você mostrou agora. Você mostrou muito bem isso, não é isso? Basicamente é isso. Então, a apropriação cultural. Não tem nenhum índio preocupado com isso. Não tem. Se você conhece algum índio, eu vou em Tá aldeia indo no direto. carnaval, fala, tira esse cocara aí. Eu vou em aldeia direto. Não. Nunca vi um índio magoado com isso. Não. Nunca vi. Quem ficou magoada? A menina que fez alguma o gueixa vem manifesto. reclamar aqui? Não, nunca vi isso. Não, algum operário vai reclamar que você usa calça jeans? Você não pode usar calça jeans, é da cultura operária. Quando